Tá bom. Fazer o tema é mobilidade urbana e transporte. Tá bom? Depois da fala do Gilmar, a gente abre para inscrições. Tá bom. Boa noite. Boa noite, companheiros, companheiras da Escola Livre de Política. Vocês pediram para falar hoje sobre a questão da mobilidade, um tema muito caro para nós todos, um direito garantido na Constituição, um direito elementar da pessoa humana, assim como a pessoa precisa de oxigênio, precisa de educação, de saúde, também, além de ser um direito de ir e vir, ela tem o direito de sair de um ponto e ir para outro. Isso significa, esse direito é o direito à liberdade, de estar aonde ela queira estar e de forma segura. Então, a Constituição brasileira garante isso. Nós temos no Brasil um plano de mobilidade, um plano que foi feito na época foi elaborado e foi sancionado pelo presidente Lula, um plano de mobilidade nacional, e depois isso se desdobrou nos planos estaduais, planos municipais. As pessoas, e eu tenho a experiência na cidade de São Paulo, fui o secretário, não sei se vocês sabem, que mais tempo ficou como secretário de transporte, de todos os secretários, né? Tem mais de 6 anos, 4 anos de forma ininterrupta, foi algo inédito. Para vocês terem uma ideia, no atual governo do Bruno Covas, deve ter mudado já uns 4 secretários, né? Eu fiquei no governo da Marta 2 anos e pouco, tivemos o plano, fizemos a concessão do sistema de transportes, e no governo do Haddad, eu ainda presidi a CT e a SP-Trans. E tive a oportunidade de participar de 2 planos diretores. Esses 2 planos diretores, a mobilidade foi central, principalmente do Haddad. Então, o ideal numa cidade, nós estamos falando de uma grande metrópole, como São Paulo, uma megalópole, é que as pessoas possam morar, estudar, trabalhar, fazer compras, ter lazer, namorar próximo da onde reside, próximo da sua casa, para evitar um deslocamento muito longo ou para, entre aspas, não perder tempo. Isso que é ideal. O plano diretor, ele procura incentivar isso, através de você levar políticas públicas para esses locais onde as pessoas estão morando, você criar um centro de bairro, um centro de comércio, gerar empregos no local, você ter escolas, equipamentos públicos no local. Quando isso não é possível, as pessoas elas têm que se locomover para um outro ponto para atender essas necessidades ou esses desejos. Por isso, e quando eu falei do Plano Nacional de Mobilidade, e na cidade de São Paulo, do Plano Municipal de Mobilidade, e uma lei específica, ela hierarquiza, ela diz exatamente, a lei diz exatamente como quais são as pessoas, os meios prioritários disso. Por isso que o pedestre, quer dizer, a pessoa, ela está em primeiro lugar, de forma de hierarquia mesmo. Quer dizer, não existe, ele é o todo soberano. E ele é todo soberano na calçada. Vejam vocês, na calçada, você tem aquela parte da servidão, né, que tem às vezes postes de luz, às vezes tem canteiro, tem um local para colocar o lixo, mas a calçada, ninguém mais pode andar na calçada, a não ser animais domésticos e pessoas, nem ciclista. Então, a calçada, ela é soberana, e a prioridade tem que ser dada ao pedestre. Uma calçada que facilita a locomoção dele, uma calçada segura, uma calçada, dependendo da quantidade de pessoas que passam nessa calçada, com tamanho e largura adequada, isso você já percebe que nem sempre isso tem prioridade
numa cidade como São Paulo. O segundo posto nessa hierarquia são os transportes ativos, que são as bicicletas, mas não só, patins, skate, tudo que você gosta, carroceiro, nós tivemos, e foi autorizado, mesmo não estando na lei federal, nós autorizamos os carroceiros a andar nas ciclovias. Porque o carroceiro, ele não pode andar na calçada, porque é o pedestre sozinho, e ele não pode estar junto dos carros. Então, a maneira mais segura que nós definimos foi usar na ciclovia. Isso não estava na lei, mas a gente comprou essa briga para que eles pudessem andar de forma segura na cidade. E por isso que nós fizemos muitas ciclovias na cidade de São Paulo, que ela tinha 63 quilômetros de ciclovias, e nós deixamos com 500 quilômetros de ciclovias na cidade, e que um programa que nós fizemos o plano de mobilidade da cidade para as próximas décadas, né, para os próximos 15 anos, que era para fazer mais 500 quilômetros, e não chegou acho que nem 100 quilômetros na atual gestão. A terceira prioridade da hierarquia é o transporte coletivo. O transporte coletivo, ele além de reduzir a poluição, ele é o que permite, é o que carrega mais gente, e ele tem que ser dado prioridade para o transporte coletivo em função disso. Então, no trilho, o trilho é mais fácil, porque o trilho já está segregado. Ninguém reivindica de passar carrinho de rolemã ou de passar carro no trilho do metrô, do trem. Tecnicamente é possível, mas ninguém fala. Então, o trilho está resolvido como faixa exclusiva do transporte coletivo. No caso do transporte sobre pneus, não. Sobre ônibus, não. Tem uma disputa pelo espaço para garantir a prioridade no transporte coletivo. Pelo fato de carregar mais gente e o deslocamento de um ponto para o outro. E aqui, quero dizer para vocês que o primeiro conceito é que o espaço público do viário, ele é um espaço não democrático. Então, o que se trata no debate sobre mobilidade é você democratizar o espaço público. Ele não é democrático, e por isso que nós fizemos centenas de faixas de ônibus na cidade, corredores de ônibus, para que o espaço do viário para o transporte coletivo, o transporte público, fosse realmente um espaço mais democrático. A quarta posição dessa hierarquia é justamente o setor de serviços, o transporte de produtos, tanto produtos perecíveis, por produtos de alimentares, como produtos eventualmente, para a construção civil, enfim, transporte de cargas. Então, esse é o quarto. E o quinto, evidentemente, a moto e o carro. E quando se trata do carro, aí sim, esse espaço ocupado pelo carro é um espaço que é absurdamente escandaloso, para não dizer outra coisa. Porque a pessoa, ela ocupa 7 a 8 vezes o espaço dela mesma. Ela usa o espaço 7 a 8 vezes o espaço dela mesma. E tem um outro conceito que eu queria dizer para vocês. É que a pessoa que está dentro do carro, ela pode estar dentro do transporte coletivo. Ela pode estar numa bicicleta, numa ciclovia. Ela pode estar numa calçada. Mas quem está no transporte coletivo, quem está na calçada, quem está numa bicicleta, não pode estar dentro do carro particular dele. Percebe? Então, isso é uma injustiça. Então, em função disso, entra um outro elemento, que se você prioriza o transporte ativo, a calçada, o transporte ativo, e prioriza o transporte coletivo, transporte público coletivo, você tem que criar os meios para que isso aconteça. E uma das razões da exclusão, então eu já falei da falta de democracia do espaço, eu falei que
que o usuário do carro ele usa espaço mais do que ele mesmo. E tem um outro elemento. Um dos fatores da exclusão do uso do transporte coletivo é o valor da tarifa, é pagar. Eu defendo que o transporte coletivo público tem que ser público, gratuito e universal, assim como é a saúde, assim como é a educação. Então, e as fontes de arrecadação para que isso aconteça, para que as pessoas possam ter o direito de ir e vir, porque é disso que se trata. Tem gente que não consegue se locomover, deixa de fazer viagens porque não tem dinheiro. Então, portanto, aquela ideia de um direito sagrado de ir e vir, o direito à liberdade de a pessoa que está num ponto que ir para outro, isso não acontece por falta de grana, e isso é inadmissível. É como se a pessoa ficasse doente e não tivesse direito de ir num posto de saúde, não tivesse direito de ir no hospital, ou a pessoa nasce um filho, não tivesse direito à creche, não tivesse direito ao ensino fundamental e médio. E o transporte não pode ser isso. E quem financia esse transporte coletivo? Esse público gratuito universal? O Estado. Assim como acontece na educação e na saúde. Então, o Estado. Nesse ponto, através de como? De que mecanismo? Mecanismo de impostos, como acontece em relação aos outros casos. Né? E você pode buscar alternativas que, por exemplo, daqueles que usam espaço 7 vezes mais que ele mesmo, ele possa pagar pelo uso do viário. Veja, ele não está pagando por ele andar de carro, ele está pagando pelo uso do viário, sabe? Pelo uso do espaço público. Uma coisa, ele fala, eu tenho direito a usar o espaço público. É verdade. Ele tem o direito de usar o espaço do tamanho dele. Não 7, 8 vezes mais. Por isso que eu acho que a gente deveria fazer um debate para o uso do viário como o pagamento, portanto, desse tributo, qualquer coisa valha, no sentido da gente poder melhorar a vida da cidade, melhorar a poluição, melhorar o direito de ir e vir. E você tem que ter uma política aí ligado ao plano diretor, que se você não consegue ter residência, trabalho, estudo, área de lazer próximo de casa, pelo menos você tem que ir nos eixos aonde está o transporte público, transporte de massa, metrô, trem e ônibus, ali sim você tem que ter uma política de onde os prédios forem maiores, mais altos, para evitar que as pessoas adensam o centro de bairro. Você precisa e evitar que você tenha garagens no térreo. O térreo de um prédio não pode ser garagem. O térreo de um prédio tem que ser local de serviço para que as pessoas não precisem se locomover mais longe. Vou dar um exemplo para vocês que o Conjunto Nacional, se vocês observarem, o Conjunto Nacional tem moradia lá. Tem apartamentos, o Conjunto Nacional tem área de escritórios, e o Conjunto Nacional no térreo, vocês podem observar. Tem cinema, tem livraria, tem farmácia, tem, enfim, lojas de todo tipo, percebeu? Isso significa que a pessoa que mora lá, ela não precisa, eventualmente, se deslocar para ir numa farmácia. Então, por isso que é muito importante esse conceito do plano diretor para ajudar na mobilidade e você evitar que as pessoas se locomovam em longa distância e, portanto, perdendo um tempo na sua vida, quando poderia fazer outras coisas mais interessantes, como assistir um filme, como uma atividade cultural, como ler um livro, e às vezes fica no sistema de transportes, porque mora longe, e isso é inadmissível. Então, eu acho que são essas considerações que eu queria fazer para vocês. Eu sou uma pessoa otimista, por natureza. Eu lembro que é evidente que você tem os países da Europa que estão muito avançados nessa questão da prioridade do transporte coletivo, ao ciclista, ao pedestre. O Brasil poderia estar mais avançado. A cidade de São Paulo teve muita resistência na época que nós construímos corredores de ônibus, muitas manifestações contra as faixas de ônibus. E depois, isso foi, você vê que hoje tem mais de 90% que concorda com isso, né? Na época que nós fizemos da marca. E na época do Haddad também, teve muita resistência das faixas de bicicleta, na época, foram até no Ministério Público, foram na Justiça,
abaixo-assinados, e que hoje, e a população estava muito dividida hoje, está aceitando bastante isso. Então, é um processo. Eu sinto que poderia usar a pandemia como algumas cidades estão fazendo no mundo, para ampliar o uso de bicicletas, ampliar o uso de faixas de ônibus, o transporte, de mais espaço para o transporte coletivo. Isso não tá fazendo na cidade de São Paulo. E, infelizmente, a cidade de São Paulo, na área de mobilidade, é uma cidade da exclusão do ponto de vista econômico, exclusão do ponto de vista do uso antidemocrático do espaço, e retrocessos, como fizeram o retrocesso para acabar com o passe do idoso de 60 para 65 anos que nós introduzimos. Então, política pública na área de mobilidade exige prioridade orçamentária, exige um debate forte na sociedade, exige vontade política. Foi isso que nós fizemos quando fui secretário de Transportes, e não é isso que eles estão fazendo na cidade de São Paulo. É isso, Fernando. Obrigado, Gilmar. Gostaria de aproveitar a minha fala aqui e já furar a fila e fazer uma pergunta. Gilmar, eu tenho uma questão de quando eu era criança, o pobre viajava de trem, ia para o interior, a gente andava boa parte do Brasil aí de trem, né? O mesmo trem hoje que a gente pega na Barra Funda, eu ia, por exemplo, até a sua casa na Zona Sul, e de lá ainda descia para a praia, né? Isso quando eu era criança. Eu gostaria de saber se é possível reverter o desmonte da malha ferroviária e voltar ao transporte de passageiro, que é o real transporte de massa, né? E agora eu passo para a Zazá e depois para o Maurício, que já está inscrito. Pode falar, Zazá. Oi, boa noite. Vocês me ouvem bem? O meu áudio tá bom? Tá com eco, mas estou te ouvindo. Tá com eco? Deixa eu ver se tem algum. Então, gente, eu vou desligar a câmera para ver se fica mais fácil. Espera aí. Boa noite, companheirada. Saudar nosso professor de hoje, companheiro Gilmar Tato, nosso futuro prefeito de São Paulo. Agradecer ao Fernando. Tá? Vamos falar que é boteco socialista, porque se falar que é escola, o povo falta, né? Eu sinto que está cortando o meu áudio. Está cortando muito? Dá para entender. Está dando para entender. Eu sou da Amazônia e o Gilmar falou no começo uma coisa muito importante, que é essa coisa da mobilidade enquanto um elemento da sobrevivência, né? A gente lá, para ir para a escola, muitas vezes a pessoa precisa de um barco, acordar muito cedo e atravessar um rio. E existe toda uma dificuldade de acessar serviços, hospitais. A minha família mesmo é ribeirinha, do fundo da floresta, assim. Então, a gente tem toda uma dificuldade nesse sentido da mobilidade. E eu já morei também na Bahia e posso dizer que o serviço de transporte público de São Paulo, ele é muito bom, sabe? Ele é ótimo, porque existe toda uma dificuldade da gente, da quantidade de ônibus, da demanda dos lugares, e ele é muito bem pensado. Mas, voltando para a questão da minha cidade, por exemplo, Igarapé-Miri, a gente teve um fenômeno, que é um fenômeno que eu sinto que ele está se globalizando, mas que ele é muito... já aconteceu na região amazônica. Do lado da minha cidade, tem uma cidade chamada Abaetetuba. Abaetetuba é a cidade com mais bicicleta do Brasil. E essa região, ela é toda uma região que se usa muito a bicicleta. E, ao mesmo tempo, uma região onde a moto, por conta da Zona Franca de Manaus, ela é mais barata e acessível. Então, muita gente na minha cidade tem moto e muita gente tem cada vez mais bicicletas, porque elas também são mais baratas por causa da Zona Franca de Manaus. Então, isso gera um colapso no trânsito da cidade, sabe? Não tem ciclovia, não tem esse projeto
E as pessoas morrem muito atropeladas por falta de sinalização, de tudo. E isso tem aumentado na cidade de São Paulo. Eu vivo na Movimento de Moradia aqui no centro, perto da Paulista, e eu quase sou atropelada todo dia, sabe? Por entregadores de aplicativo que estão olhando no celular, andando de bicicleta, correndo na calçada. E não existe nenhuma habilitação mínima. Aí eu queria ver com o Gilmar para ele falar com a gente sobre essas perspectivas de novas legislações que tornem possível organizar o trânsito através de pequenas ou até grandes leis, né? A questão, por exemplo, dessa habilitação mínima para os entregadores de aplicativo, de uma lei sobre o uso do celular nas motos e nas bicicletas, que seja obrigatório e fornecido até, talvez, pela empresa de aplicativo, um fone e um suporte para celular, para que eles, de forma nenhuma, guiem a bicicleta, olhem no celular e falem no celular ao mesmo tempo. Isso, não sei se tem nenhum estudo nesse sentido, mas deve ter muito problema. E também, ao mesmo tempo, a questão do transporte alternativo uberizado, né? A gente sabe que esse termo uberizado, ele, apesar de ser recente e novo, os taxistas há muito tempo já foram uberizados, né? Muita gente trabalhava no carro de alguém, recebia por semana, mas não recebia tudo aquilo que trabalhava. E esse desafio, né, da comunicação com a mobilidade, com os aplicativos, as entregas e a adequação da cidade. Então, por exemplo, a gente tem esse desafio das ciclovias, né, que o Gilmar sempre defendeu muito. Mas será que a gente não pode pensar também, e eu queria que ele dissesse isso, a gente pode pensar em rotas exclusivas dentro da cidade, que muitas vezes não exigissem, ou até que exijam obras elevadas, mas a gente olhar o mapa da cidade enquanto, sabe, um lugar assim, ó, nessa rua só passa moto, nessa rota aqui dessas ruas só passa moto, na rota dessas ruas só passa bicicleta. Do mesmo jeito que a gente fez com os ônibus, a gente pensar rotas exclusivas de entrega que conectem a cidade e muitas vezes sem a exigência, né, de grandes obras. Isso é possível? Tem alguma coisa a ser pensada sobre essas legislações, sobre essa evolução, né, da comunicação com a mobilidade? E dessas legislações gerais, por exemplo, os trabalhadores uberizados, né? O Uber enquanto uma alternativa, as pessoas deixaram os carros em casa e passam a usar o Uber. Tem o Uber compartilhado, quer dizer, a pessoa vai de carro, mas ela não está ocupando mais o espaço só dela, ela está compartilhando um transporte público, gerando emprego e renda, né? Mas, mesmo assim, tem toda uma deficiência de legislação em torno disso. Então, essas questões que eu queria trazer. Obrigada por vocês proporcionarem esse espaço para a gente. Boa noite. Obrigado, Zazá. Maurício, você escreveu a pergunta, mas pode fazer por vídeo, tá? Você mantém sua inscrição? Mantenho. É que agora eu estou num ambiente que não dá para ficar falando muito. Então, tá. Gilmar, ele colocou no chat a pergunta, não sei se você viu. Abidael, você. Beleza, companheiros? Boa noite a todos, todas e todos. Aos companheiros presidentes, meus companheiros Azar, meus companheiros, nosso companheiro Gilmar que está, grande companheiro, nosso companheiro. Fizemos uma campanha maravilhosa em São Paulo, né? E aí eu faço a nossa propaganda, nosso programa de segurança pública, ousado, né, Gilmar? Trabalhamos bastante no programa. E dentro dele, né, nesse monte da segurança, né, a gente até faz um traçado no Brasil, por conta do monte da linha ferroviária, nós não temos uma força policial, que é a Polícia Ferroviária, né? É uma polícia que existe no artigo 144, né, que cuidaria efetivamente das linhas férreas, só que por conta desse monte, ela não então, a gente acaba percebendo, né, uma falha constante que, além, né, de proporcionar ao país a tranquilidade que a linha ferroviária deu a todos os países do mundo, né, China, aqui no Brasil ficamos para trás, né, e aí eu pergunto, como que nós podemos fazer
e até a pergunta que já foi feita, mas é interessante a gente fazer esse aspecto de segurança. Podemos reativar, né, a linha ferroviária brasileira. E nesse contexto de São Paulo, a gente percebe uma utilização muito forte do PSDB e o metrô, né? Até certo ponto do campeonato eleitoral, porque passa a eleição, eles cancelam a construção de todos os metrôs, eles atrasam a construção de linha. Como que nós podemos fazer para fazer esse combate? Ou, nesse sentido, seria interessante a municipalização do metrô na capital, né? Porque se nós pegamos a linha de metrô de cidades como Nova York, Japão, são linhas assim enormes. E São Paulo, capital, poderia ter o mesmo sentido. Como que nós podemos fazer nesse aspecto, Gilmar? Te passo essa pergunta. Obrigado. Orlanilton, é com você e aí volta para o Gilmar. Legal. Boa noite, sou o Henrique, moro aqui no Itaim Paulista. Gilmar conhece muito bem aqui nossa região. Boa noite, Gilmar. Eu gostaria de saber, Gilmar, sobre o plano diretor regional, que lá na 2003, na gestão da MAP, no primeiro plano diretor, eu participei aqui na região, e aí é o seguinte, não saiu nada. Porque me lembro que moro aqui em frente a uma avenida, ao lado de uma escola, e a rua, no planejamento, estava para passar no lugar da minha casa. Eu até perguntei para o engenheiro na época, arquiteto, se a prefeitura ia pagar bem, se ia pagar o valor do comercial ou o valor de IPTU, né? Foi motivo de risada. Né? E aí não saiu nada, foi tudo planejado, nós planejamos todos os distritos, são 2 distritos aqui, Vila Curuçá e Itaim Paulista. Planejamos toda a trajetória, e aí não foi implantado nada. No segundo plano, eu não participei, não tenho grandes informações. Eu queria que você desse uma pincelada sobre isso, por favor. E outra questão é sobre as passarelas. O que você acha da passarela nas cidades? Muito obrigado. É com você, Gilmar. Aí você responde esse bloco, depois a gente abre um novo bloco de perguntas. Seu microfone está desligado, Gilmar. Obrigado. As perguntas bastante interessantes, profundas, e quero responder tanto o Fernando como a Zazá, o Maurício, o Abigael e o Henrique. Uma está imbricado com um tema com o outro, tá certo? Portanto, se diga que uma cidade como São Paulo, uma grande metrópole, e a região metropolitana, você resolve o problema da mobilidade com transportes sobre trilhos, porque é transporte de massa, trem e metrô. Não é o transporte. O ônibus, ele é um complemento desse modal. Então, assim, é necessário, urgente, que se tenha uma política de expansão do metrô e da CPTM, coisa que eles não estão fazendo. Aliás, a Tartaruga ganha da construção de metrô na cidade de São Paulo. E eles agora estão com o processo de privatizações, estão privatizando o metrô, privatizando a CPTM, acabou de ter um leilão recentemente. Eles não têm capacidade gerencial de comandar essas obras, muita denúncia de corrupção, de obras superfaturadas, projetos mal feitos na cidade de São Paulo, atrapalhando, inclusive, o urbanismo da cidade de São Paulo. Veja, os monotrilhos é uma excrescência do que foi feito na cidade, do ponto de vista urbano, do ponto de vista de transporte público. Você fazer um monotrilho que sai do centro
da Vila Prudente e vai lá para a região de São Mateus, e o projeto era para ir até a cidade de Tiradentes, é evidente que é o metrô. Ali tem que ser metrô, não podia ser monotrilho, né? E está funcionando meia boca. O monotrilho ali do aeroporto, que tem um projeto de ir até lá para o Morumbi, também sabe? Tanto é que não tem tecnologia para aquilo. Até que eles fizeram um projeto, uma licitação de algo que não tem tecnologias no mundo, né? A única tecnologia que tem é no aeroporto, você sair de uma estação do aeroporto para o outro, coisa pequena, certo? Então, isso foi uma grande irresponsabilidade o que aconteceu na construção dos metrôs na cidade de São Paulo. Moroso, projeto mal feito, caro, superfaturado. Veja, até hoje o terminal Varginha, eles não terminaram. Então, é um escândalo o que o PSDB faz em relação à mobilidade na cidade de São Paulo e na região metropolitana, a ponto de eles acabaram com o KMTU. Eles acabaram que é o que planejam o transporte sobre pneus metropolitanos, sobre tarifas, sobre itinerário. Então, veja, é um desmonte total do transporte sobre trilhos. A outra coisa é sobre pneus. Quer dizer, nós fizemos o corredor de Embu-Mirim e eles não continuaram. Até hoje, eles não terminaram a duplicação do Embu-Mirim, indo até a divisa Tapicerica da Serra. Até hoje, eles não fizeram as estações do Capão Redondo do trem, indo até o Jardim Ângela. Então, estão paralisados. Então, essas coisas, em se tratando de PSDB, gente, está na hora de mudar, porque realmente eles não têm a mínima preocupação com o transporte de massa, né? Uma outra coisa que eu acho que eu queria fazer, inclusive, um convite para todos vocês, e que vocês divulgassem, tá certo? Vai ter uma audiência pública lá na cidade do Embu-Mirim, uma audiência pública virtual, evidentemente, na Assembleia Legislativa, um convite à população, está sendo convidado o Departamento de Estrada e Rodagem, sobre o término dessa duplicação da estrada do Embu-Mirim. Então, ela vai acontecer às 11 horas, em função da pandemia, no dia 30 de abril. É importante a participação da população para que se debata, que denuncie, e por que essa está demorando muito. A mesma coisa da estação do Varginha, certo? As estações Mendes e Varginha, há muito tempo, nós fizemos o terminal do Grajaú, e que precisa esta extensão, que até hoje, desde 2012, eles não fizeram, né? Eu sou favorável, viu, Abigail? Eu sou a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária, acho que é importante, precisa qualificá-la, ela tem uma função de fiscalizar as rodovias, acho que precisa qualificá-las nesse sentido. E o plano diretor regional, Henrique, estava quando nós aprovamos o governo da Marta, né? Uma parte foi feita, nós fazemos o plano diretor estratégico, e depois tinha que cada região fazer os seus planos diretores regionais. Nós implantamos, dentro do plano diretor estratégico, estava a fazer os planos diretores regionais e fazer as subprefeituras e os conselhos de representantes. Nós implantamos as subprefeituras e o conselho de representantes. E o plano diretor regional, que era para fazer depois, nós perdemos a eleição, e eles acabaram, depois se perdeu, nunca mais foi feito isso. Eu sou contra, viu, Zazá? Eu acho assim que, exceto ciclovia e ônibus, exclusivo, o resto não. A moto, o pessoal fala, tem muito pessoal de moto que acha que tem que ter uma faixa para moto. A moto é a que tem mais mobilidade, é o que mais consegue se dar um jeito. E é um transporte que tem motorizado, entendeu? Então, se tem alguém que tem uma mobilidade e que consegue sair do congestionamento, é o motoqueiro, não tem sentido, né? Então, eu prefiro você fazer justamente faixa de ônibus, fazer ciclovias e aumentar as calçadas do que você fazer faixa exclusiva para moto, né? E quando você fala de mobilidade, quando você fala de modais, você tem modais de todo tipo, né? De canoa, barco, avião,
enfim, trem, metrô, monotrilho, VLTs, corredor, faixas de ônibus, ciclo, bicicleta, tudo isso tem que ser integrado. Cada um com as suas necessidades, depende do desejo da pessoa e aonde ela quer chegar, depende da distância. Você tem situações, você pode ter trem-bala, você pode ter avião, que é em longas distâncias, e se discute, inclusive, tem um projeto já sendo elaborado de fazer uma espécie de transporte. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode. De tubo, que você joga a pessoa numa cápsula, né? Ela anda 3.000 km por hora, assim, sai de um... Imagina vocês sair de São Paulo e ir lá para Salvador, a pessoa conseguir chegar em meia hora, entendeu? 1 hora. Coisa que com o avião é 3 horas. Então, tudo isso está sendo desenvolvido, muita tecnologia, principalmente nos Estados Unidos. É isso. Obrigado, Gilmar, pela sua participação, pela sua fala. Eu abro as inscrições. Eu gostaria muito de ouvir a nossa querida Cíntia Cesário, que está quietinha. Está na reunião aí, Cíntia? Oi, Fernando. Tô sim, eu me inscrevi, viu? E é secário. Ah, tá. É que entrou a galera, aí eu tô vendo aqui. O pessoal começou a interagir bastante, né? É secário. Tá bom. Então faz uma perguntinha e as inscrições estão abertas. Posso fazer a minha? Pode. Ah, então tá bom. Boa noite a todos, né? Gilmar Tato. A gente percebe, assim, eu tava ouvindo o Gilmar falar e estava aqui falando, poxa vida, né? Os nossos políticos do PT são tão preparados e, infelizmente, eu sou de Mogi das Cruzes,